vamos então aí para o nosso texto de Tiago. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, do verso 9 ao 11. Ok? Você pode acompanhar pela projeção aqui no seu aplicativo ou na sua Bíblia aí, em nome de Jesus. O texto diz assim: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em humildade, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos então fazendo uma exposição aqui do texto de Tiago, e eu quero voltar a insistir, e desculpe a redundância aqui, sempre insistir, leia o texto de Tiago, não é? São 5 capítulos ali, mas a cada hora que você vai lendo, você vai aprendendo alguma coisa. E não precisa ter pressa para ler, ok? Lê uma vez, numa sentada você lê os 5 capítulos. Mas revisite semanalmente, à medida que a gente vai trabalhando aqui, porque sempre temos alguma coisa nova para aprender, ok? Então nós vamos passar aqui até meados de dezembro estudando o Tiago. Nós já tivemos aqui 2 momentos, e no primeiro momento nós fizemos uma introdução do capítulo 1. E nós aprendemos ali que por conta de uma perseguição que a igreja sofreu, isso está registrado lá no capítulo 7 de Atos, os irmãos que estavam vivendo tranquilamente em comunhão lá em Jerusalém, eles saíram com a morte de Estevão, eles saíram para as cidades adjacentes dali, de Jerusalém para a Judéia, Samaria, e foram até os confins da terra, mas sob perseguição. E essa perseguição, ela trouxe muita dificuldade para os irmãos, que tinham que lidar com a fé. Entenda aqui que o Império Romano estabelecia ou dava liberdade a alguns cultos, mas tinha que ter uma exclusividade ao César. E os irmãos que saíram tinham como Senhor o Senhor Jesus. E isso por si só implicava em muitas dificuldades. Então sair do local onde nasceu, do local onde estava acostumado a viver em sociedade, na questão da religião, da cultura, já é um trauma muito grande. Agora imagine sair do chão onde você nasceu, para viver em outro lugar, outra cultura, sob perseguição, é muito complicado. Então o capítulo 1 nós aprendemos ali, que o Tiago tinha em mente essas pessoas aí, que saíram por conta da perseguição. Do capítulo 1, do verso 2 ao verso 8, nós vimos a semana passada que o Tiago ele dá a seguinte orientação: entender que as dificuldades são meios que Deus usa para fortalecer a nossa fé. O problema é que nós não temos sabedoria para interpretar. Por isso que ele vai dizer, nesse trecho do capítulo 1, do 2 ao 8, que nós precisamos pedir sabedoria a Deus para entender as perseguições, não é? E em um dado momento nós vimos que, assim como um pai que ama o filho corrige com amor, Deus também nos corrige. Então a tribulação, a privação, algum tipo de doença, perseguição, é Deus permitindo que nós cresçamos na fé. Então a ideia, a tese dos 5 capítulos é mostrar que a maturidade cristã, ela vem em meio ao sofrimento, em meio à tribulação. O evangelho, como um todo, ele não é uma proposta de uma viagem à eternidade numa classe especial, não é? Como diz por aí, numa gíria popular, sentado na janelinha, admirando a paisagem. Não. Como disse o apóstolo Paulo, importa passar por muitas tribulações para herdar o reino de Deus. Então, se você se convenceu em algum momento que a tua fé, ela exclui qualquer dificuldade, não é o evangelho bíblico que você aprendeu. Aliás, a fé, ela nos coloca em tensão moral muitas vezes. E por isso que o Tiago vai nos ensinar o quê? Que nós não oramos, né? É claro que nós oramos aqui até uma força de linguagem, para que Deus nos exima de toda dificuldade. Nós oramos para que Deus nos dê sabedoria para enfrentar a dificuldade. É diferente, não é? E agora, o tema da nossa matéria de hoje, do verso 9 ao verso 11, é um problema relacionado à riqueza e à pobreza.
É um problema socioeconômico. E, aliás, irmãos, essa é uma vantagem, se é que eu posso dizer assim, de nós trabalharmos um texto de forma sistemática. O que é trabalhar sistematicamente? Vocês sempre têm me ouvido, e outros irmãos aqui, quando estão pregando, ensinando, que a natureza da igreja é ser didática. Uma igreja que perde o didatismo, ela vai perdendo a capacidade de expressar, de entender a sua fé. É claro que nós trabalhamos temas na escola dominical, em outros cultos, mas a igreja precisa ensinar sistematicamente. Começar, por exemplo, um texto como Tiago, e versículo por versículo, à medida do possível, e estudar toda a carta. Não é possível você conhecer um versículo isolado e achar que você conhece sobre a vida cristã. Não é assim. Um versículo isolado pode causar problemas à sua fé. Percebe? No sentido de você achar que o texto diz alguma coisa e você acredita piamente, mas você retalhou o texto. Então, a necessidade da igreja é fazer uma exposição. Aqui você tem um texto, uma gramática, um livro, e uma frase, ela vem depois da outra. Então, é necessário que a igreja ela se preocupe em fazer uma exposição do texto bíblico. Por isso que eu sempre insisto aqui, junto com outros irmãos, leia o texto, participe das exposições. Dito isso, e de uma forma bastante redundante, propositalmente, o capítulo 1, do verso 9 ao verso 11, ele vai trabalhar essa questão da riqueza e da pobreza. E normalmente, nós tendemos a espiritualizar a riqueza ou a falta dela, no sentido econômico, pecuniário, de acúmulo de bens. Alguns que são desprovidos de dinheiro por algum motivo, e entende que o fato de ser pobre, com aspas aqui, entende que ele é mais benquisto por Deus, porque ele é humilde, porque ele vai herdar o reino de Deus, as riquezas estão lá, essa coisa toda. E o outro que é rico, ele entende que contribuir, ele está num lugar de privilégio. Essa questão da espiritualização, ela não deve ser tomada por nós. Tanto uma condição quanto a outra, ela tem as suas virtudes e as suas implicações de responsabilidades. Então, a questão de Tiago aqui, não é se você, nesse momento, ou no decorrer da sua vida, você tem um acúmulo, um lastro financeiro importante, ou falta dele. A questão é da relação e como você encara isso diante de Deus. Então, o Tiago, porque nós estamos estudando sistematicamente, você vai perceber que, quando se estuda sistematicamente, você não escolhe assunto. O que vem, tem que resolver. E aqui eu abro um parênteses para tocar num assunto bastante importante. Nós temos uma dificuldade, isso é histórico, em algum momento eu devo falar disso com um pouco mais de propriedade aqui ou em outro encontro, de que a riqueza ela é quase uma lepra moral para aqueles que não têm. Não é? Isso é uma herança histórica medieval, em que alguns privilegiados ainda usurpam do direito do irmão ele se enriquecer. O assunto do dinheiro ele é importante. Aliás, uma igreja que não ensina os irmãos a lidarem de uma forma com a mordomia com o dinheiro, ela falha. Um dos assuntos da pauta pastoral é ensinar os irmãos a prosperarem. A prosperidade, ela não é de ordem maligna. A prosperidade, ela não é de ordem capitalista, desumana, pelo contrário. Uma igreja que ama o Senhor, ela aprende a tratar com mordomia os bens que recebe do Senhor e vai prosperando. Em outro momento da minha vida de carreira pastoral, eu ensinei uma igreja, a partir de uma convenção de outros irmãos que junto comigo trabalhavam, a propor, não é nada obrigado, mas como é que você administra o teu bem? Olha, senta com a tua família, ou você mesmo, na sua autonomia, e gira, ou faça a gerência, melhor dizendo, do seu dinheiro, mais ou menos assim. 80% são as despesas, 10% economia e 10% de investimento na obra da caridade, nas questões da igreja. Então, a ideia de 10, 10, 80. Não é uma imposição, é uma sugestão. É uma questão de organização. Percebe? E aí você diz assim, mas eu ganho um salário mínimo 10%, talvez é R$100, eu não vou guardar. Quando você acostumar a guardar algum dinheiro para a glória do Senhor, você vai perceber que no final do ano você tem quase um salário.
Percebe? Então você precisa aprender a ser mordomo. O Salomão, ele vai ensinar o quê? O problema não é querer ser rico, o problema é querer ser rico de hoje para amanhã. Quem quer ser rico de um dia para o outro, abre concessão moral. Mas se você aprende a administrar o seu salário, você vai ter como ajudar. Lembra o que Paulo vai dizer aos Efésios também? Você tem que trabalhar para que você não seja pesado para os irmãos e ter alegria de contribuir. Então o assunto financeiro, ele é altamente espiritual, sem espiritualização. E daqui a pouco a gente trata essa questão aqui. Então, está na pauta pastoral de uma igreja a ensinar de forma bíblica os irmãos a prosperarem. Irmãos, eu não sei quanto tempo eu fico aqui com os irmãos. A vida é muito efêmera, não é? Mas não é possível eu ou outros pastores, irmãos estão aqui, passar por aqui e não ver os irmãos melhorando economicamente, o trabalho não está sendo bem feito. Você pode melhorar. Você talvez está gastando de forma relaxada, de forma irresponsável, mas não importa o quanto você ganha, não é a quantidade, é a capacidade de entender que você é mordomo dos bens que Deus te entregou. Então você precisa, para a glória do Senhor, para evitar problemas, aprender a economizar. É mordomia, você não pode gastar tudo de forma irresponsável. Aliás, isso desonra a Deus e denuncia a tua fé. Você precisa ser o quê? Uma pessoa de autocontrole que saiba aguardar para o dia da dificuldade. Esse é um assunto que eu não vou trocar muito aqui, eu quero fazer uma exposição, mas é um assunto importantíssimo. Mordomia. Lembra do José? Na época de prosperidade ele guardou, na época da seca ele teve. Não é assim? Então, o problema financeiro que você pode estar passando não é de ordem maligna ou divina, é da irresponsabilidade de você não tratar o seu dinheiro. Isso dói, né? E se doeu porque é verdade. Não é assim? Então, dinheiro é uma questão importante. E a questão que nós estamos trabalhando aqui, o verso 9, o irmão de condição humilde tem toda essa narrativa. Nós temos uma dificuldade no texto grego, no texto bíblico, melhor dizendo, e desculpe aqui o pedantismo, porque a gente não consegue entender se o Tiago, ele está continuando o assunto da provação ou se é um outro assunto. Mas o mais adequado é que ele está continuando a questão do verso 2 ao verso 8. Então, essa questão de riqueza e de pobreza, ou do irmão de condição humilde e o outro que não tem a condição humilde naquele momento, ainda está atrelado gramaticalmente aos versos anteriores. Ele está falando sobre provação. Então é evidente, e na prática da vida é assim, que a questão financeira, ela é uma provação. E quando eu digo isso, quando eu coloco essa questão para nós discutirmos, eu e você já temos uma tendência já influenciado de que é uma provação a falta de dinheiro. Quando você está passando por uma provação, você vai dizer assim, eu estou sendo provado. Mas o que o Tiago vai dizer, que não é assim que analisa a coisa. A provação, ela é tanto na falta quanto na abundância. Na abundância de dinheiro, também é uma provação. Porque se você é mordomo, se você gasta ou esbanja, você também está sendo provado no seu caráter. O nosso caráter ele é revelado quando a gente tem uma quantia um pouquinho mais generosa de dinheiro. Então a questão do teste, a questão aqui da provação, não diz respeito à falta de, mas também ao excesso, se é que eu posso chamar assim, a um pouco mais. Tudo isso aqui é tratado pelo Tiago. O tema socioeconômico, então, ele está ligado a uma provação. E provação independente do lado que você está, se é com muito ou com pouco. Se você lembrar comigo, né, e eu já coloquei aqui, os irmãos eles haviam sido dispersos. E pelo fato dessa saída de Jerusalém pela perseguição, eles estavam enfrentando problemas econômicos, estresse econômico. Eles saíram por conta da perseguição e tinham que começar a vida em outro lugar. O problema é que eles não eram cidadãos romanos e não tinha colocação no mercado. Então, além da perseguição religiosa, teológica, eles enfrentavam um estresse econômico. E o Tiago, então, vai escrever para esses irmãos dispersos como lidar com essa questão. O que nós sabemos aqui é que aqueles irmãos estavam enfrentando problemas econômicos. E a melhor maneira de resolver era pedir o quê? Sabedoria a Deus. E como é que eu sei disso?
Não é porque eu deduzi, porque o texto vai dizer. Se o texto está atrelado aos versos 2 ao 8, ele começa dizendo que na aprovação, você precisa pedir sabedoria a Deus para poder agir. Então é evidente que a ideia da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nessas questões econômicas, o que vai nos ajudar a lidar com uma ou com outra é pedir sabedoria a Deus. A questão não é a faixa social econômico que você está. A questão é a sabedoria que você tem para lidar com aquilo que você está vivendo naquele momento. O que nós sabemos também é que essa baixa situação econômica, ela foi um problema para todo o império daquela época. Depois da narrativa em Atos do capítulo 7, quando nós vamos lendo o texto no capítulo 11, nós temos a seguinte informação. Aí eu vou pedir para ajuda aí para os meninos lá da mídia, para projetar o texto do capítulo 11, verso 28 e 29 de Atos. Olha o que está acontecendo naquele momento da dispersão. Atos, capítulo 11, verso 28 e 29, você também pode acompanhar aí. O texto diz assim, Atos 11, 28. Isso. Um deles, ou seja, um daqueles que estava reunido ali, o Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria sobre o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de um homem chamado Cláudio, o imperador. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, deveriam providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Por que essa informação ela tem uma implicabilidade teológica para nós entendermos o texto aqui? Naquele momento, além dos irmãos terem sido dispersos de Jerusalém, houve uma grande fome no Império Romano. E os irmãos sabem que em tempo de pandemia, de guerra, de doença, crise econômica, o dinheiro escapa do mercado. E a maioria das pessoas fica sem condições de se manterem. E é isso que ele está dizendo. O Ágabo, ele levantou no meio da congregação, né, e ele viu, pela misericórdia do Senhor, que haveria uma fome em todo o império. Então você junta a dispersão, o problema da perseguição do Estado e religiosa, e ainda um problema econômico por conta da fome. Esses irmãos estão passando por essas dificuldades. Então eles estão sofrendo por conta da aprovação econômica. A questão socioeconômica ela é importante. E é justamente isso que o Tiago vai nos dizer nesse contexto aqui. O verso 9 diz assim, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se. E a ideia de baixa condição aqui, evidentemente, ela está atrelada à condição econômica. Essa humildade aqui, nós estamos falando de um estado do espírito, mas que implica, claro, então, um irmão, naquele momento, ou na vida em que ele vive cotidianamente, ele tem uma condição econômica, ele deve orgulhar-se, não é? É o que está dizendo aqui. Isso quer dizer que a pessoa que se pauta, que confia ou no seu salário, ou no lastro financeiro, ou nas suas economias, ou em qualquer outra coisa, ele pode se frustrar. Lembra que nós começamos dizendo aqui que é necessário você ter o quê? Uma consciência financeira. Você tem que economizar. Não pode ser irresponsável com as questões do dinheiro. Mas você também não pode colocar o coração naquilo. Porque uma crise econômica, ela pode acontecer a qualquer momento, de uma forma geral ou de uma forma particular. É possível que você já tenha uma responsabilidade financeira, e isso é ótimo, mas seu lastro econômico pode redundar, pode terminar numa crise financeira com uma doença. Ela pode ter uma perseguição econômica, política, religiosa, uma crise econômica, e aí o seu dinheiro, as suas economias não resolvem nada. Aliás, isso me faz lembrar ontem de uma reportagem, né, uma entrevista de um personagem do mundo esportivo, que ele é um sujeito que, evidentemente, ele tem um lastro econômico, assim, bastante importante. E a reclamação dele qual era? Que a filhinha dele não podia estudar nos colégios porque ela tem um problema diferente, né? Um problema moderno. Ela tem um transtorno lá e nenhuma instituição, ainda que paga, aceita a filha dele.
Então você percebe que ele tem dinheiro, mas tem uma crise. Ele não consegue resolver. O que o Tiago quer nos mostrar aqui é que você tem que ter responsabilidade de administrar os bens, assim como administrar o tempo, assim como cuidar do corpo, assim como cuidar do dinheiro. Tudo isso diz respeito à doutrina da mordomia. Mas isso não quer dizer que isso vai te isentar de problemas. O dinheiro não pode comprar tudo. Você tem crises, problemas que o dinheiro não compra. E nesse momento, você vai procurar quem? É essa relação, é essa confiança, ela está depositada em quem? Quando a sua confiança está depositada no dinheiro, o dinheiro não é mais uma ferramenta, um meio para alguma coisa. Ela se transforma numa divindade. E Jesus deu um nome para isso, Mamon. E o Mamon faz alguns de nós, ou praticamente todos nós, acreditar que à medida que nós vamos conquistando alguma coisa, nós ficamos podres de rico. Mas algumas pessoas com muito dinheiro, de fato, são podres de rico, mais podre do que rico, porque confia na riqueza que perece. A pessoa que confia no lastro econômico, ela tem uma atitude perversa. Então é justamente isso que ele está dizendo, que uma pessoa que está em condição de humildade, ela deve orgulhar-se. E aí você tem um paradoxo humano, aí você tem um contraditório humano, porque a dificuldade econômica, ela nos abate, ela vai nos alijar, nos tirar do processo social, vai nos privar de muita coisa. E como é que o Tiago, ele está nos instruindo que eu devo me orgulhar dessa condição? É claro que essa palavra orgulhar, ela não tem aquele sentido pejorativo do orgulho arrogante. A ideia de orgulhar é uma disposição íntima, firme, de uma satisfação que quem cuida de cada um de nós não é o dinheiro, é a providência de Deus. E a beleza de estudar texto sistematicamente é que ele vai abrindo portas para doutrinas. E se tem uma doutrina fundamental para o povo de Deus, é a doutrina da providência. Essa é uma doutrina que, quando esquecida, ela traz perturbações, ela traz problemas emocionais, inclusive. Ela te rouba o sono, ela te traz males emocionais. Você tem a psicossomatização de tanta preocupação, você desenvolve uma patologia. Então, o problema emocional, ela traz problema. A dificuldade financeira, ela traz problema de ordem de saúde. Mas o Tiago, ele quer nos falar sobre a providência. Lá na Idade Média, no tempo da Reforma, o homem chamado João Calvino, um dos reformadores, ele vai dizer assim, a maior das misérias, percebe? A palavra miséria, ela é colocada aqui de propósito por conta da questão econômica. A maior das misérias é ignorar a providência de Deus. E o contrário, a maior felicidade é conhecê-la. E é justamente isso que o Tiago está dizendo aqui. Nós temos de confiar na providência. E o que é providência? Ora, no capítulo, aliás, do Salmo 40, verso 17, o salmista diz assim, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo. É claro que preocupação aqui não é uma ideia de Deus estar desesperado sem saber o que fazer. Não é isso. A ideia de preocupar-se comigo é a ideia que Deus tem atenção especial com os seus filhos. Então eu sou pobre, necessitado e o Senhor cuida de mim. Por quê? Porque providência não é sorte. A sorte, ela é algo impessoal. É um tipo de destino. E aqui, quando eu coloco sorte e destino, não é uma questão para a gente discutir se existe ou não. É só uma colocação para a gente refletir. A ideia de que quando alguém tem um dinheirinho a mais, ou a falta dele, ou socorro num momento de falta, nós entendemos que é um acaso fortuito. Aconteceu, olha como eu tive sorte. A gente sai daqui e por algum motivo um carro desgovernado, um caminhão desgovernado, ele ao invés de bater em nós, ele dá uma desviadinha e fala, olha como eu tive sorte. Ou então, aqueles que estão mais alinhados com a fé, assim, a providência de Deus, tudo isso é providência de Deus.
Só que a providência de Deus, ela vai muito mais além do que esses casos eventuais. A providência de Deus não é um livramento de acidente só. A providência de Deus, ela não é algo que ocorre de uma forma pontual, numa necessidade. A providência de Deus, ela não ocorre aqui ou acolá, de forma aleatória. Isso, entre aspas aqui, alguém pode chamar de sorte, ou nós, numa linguagem mais religiosa, a providência foi Deus que fez isso. Ok, o que é providência de Deus? E aí eu vou dar uma lida aqui numa definição, que eu procurei dar uma enxugada aqui. Providência é normalmente definido na teologia cristã como a incessante atividade do Criador, mediante a qual, em abundância e boa vontade, transbordantes, sustenta suas criaturas em existência ordenada. Guia, governa absolutamente todos os acontecimentos e circunstâncias. Faz todas essas coisas livre da interferência de anjos ou de homens. Deus dirige tudo para a sua própria glória. Então, providência de Deus não é algo que surge naquele momento. Providência significa que absolutamente nada escapa do controle de Deus. Deus governa. E Deus não é influenciado por absolutamente nada. Essa definição quer nos dizer que a providência é a passagem da criação para a preservação. O que significa? Que Deus, por meio da tua palavra, no haja, Ele criou tudo o que nós conhecemos. E a partir da criação, agora vem o processo de preservação. O que é preservar? É Deus que por meio da sua providência imaculada, pelo meio da sua providência soberana, sustenta o sol, as estrelas, o universo. Providência não é algo que Deus interfere num dado momento. A providência é um cuidado constante, é um cuidado incessante de Deus nos mínimos detalhes. Portanto, o fato de você estar passando por uma crise econômica, ou o fato de você estar passando por uma pujança econômica, não é uma sorte do destino, é uma providência de Deus. Nenhum nem o outro tem o problema na providência de dizer, o problema não, né? A ideia de dizer assim, ó, eu tive isso, eu tenho falta disso por conta dessa coisa ou de outra. É claro que você tem que ter a responsabilidade, mas a ideia da sabedoria é que no meio da abundância de dinheiro ou na falta dele, Deus está querendo ensinar alguma coisa para você. Você não tem um laço de dinheiro ou a falta dele, por acaso, na providência, Deus está te ensinando alguma coisa. E o primeiro momento aqui, ele fala sobre essa ideia da providência, porque a falta de dinheiro, ela te traz preocupação. Essa preocupação vem da má gerência do seu dinheiro. Agora, quando você começa a gerir bem o seu dinheiro, com cuidado, você sabe que Deus trará o pão de cada dia. Você sabe que Deus te dará a alegria de participar daquilo que é essencial para a sua vida. Na Confissão de Fé de Westminster, nós temos a seguinte declaração da providência: Deus, o grande Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas. Todas as suas ações e coisas são a partir da providência, do maior ao menor, através da sua providência sábia e santa, de acordo com sua infalível presciência e conselhos livres e imutáveis da sua própria vontade, para louvor da sua própria sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. O que nós estamos discutindo aqui é que Deus disciplina. Algumas vezes, a tua falta de poder aquisitivo é um teste para você melhorar o seu caráter. Mas é possível também que o lastro financeiro que você tem também é uma disciplina. Porque num provérbio oriental, eles dizem assim: Deus castiga algumas pessoas dando-lhes muito dinheiro. Então não é a falta, nem o excesso. É o que Deus quer nos provar. E por isso nós precisamos de conhecimento para lidar com ele.
Algumas pessoas, porque sai de um extrato econômico e numa promoção, numa empresa, sai de 1.000 para 1 milhão, ele se perde. Era melhor ter ficado no extrato, mas na base. Tem pessoas que, ao ganhar um pouco mais, se perde na fé, na moral, na amizade, porque não tem sabedoria. Tem pessoas que quando tem um pouco de dinheiro, ele faz uma boa gerência, mas ganha um pouco mais, ele gasta mais do que ganha, ou passou a ganhar, e se torna ainda pior do que quando ganhava pouco. Por quê? A questão não é a riqueza ou a falta dela, a questão é depender de Deus, tendo sabedoria para gerir o que você tem. Irmãos, a matemática de Deus é diferente. 1 mais 1 não é 2, é quanto Ele quiser, porque Ele é provedor. A questão não é se você ganha um salário mínimo ou 1 milhão, a questão é a tua atitude com o dinheiro, porque Deus pode fazer coisas extraordinárias, com o pouco ou com o muito. Não é o quanto que você ganha, não é o tamanho do crédito que você tem no cartão de crédito, é a sua honestidade com o dinheiro que Deus coloca nas tuas mãos. Eu me lembro numa ocasião de muita dificuldade, que eu fiquei com vontade de comer, eu já contei isso aqui em idos, bife à milanesa. Só que, por questões do momento, eu não podia comer, e não era falta de dinheiro. Não que eu tivesse muito, mas por uma questão da vida eu não podia comer. E aí passou um tempo, um amigo me levou para morar em cima da casinha que ele tinha, no restaurante que ele tinha. Eu falei assim, eu não quero mais bife milanesa, eu estou enjoado. E cada vez que eu comia, irmãos, cada vez que aquele bife milanesa entrava na minha boca, o gosto, o paladar, não era da crocância da carne, com aquela casquinha gostosa, com aquele queijo, aquele molho. O gosto era na minha alma, da providência de Deus, da alegria de que, sem R$1, eu comia aquilo em abundância, ao ponto de me fartar. Falar assim, eu não quero mais essa coisa, porque para Deus não depende de dinheiro, não depende de logística, qualquer outra coisa. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A questão não é o seu dinheiro, a questão é como você reage, interage com aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Na primeira igreja que eu fui dirigir como pastor, eu não tinha carro. Mas assim que um amigo pastor soube, ele me mandou um carro. Era um Fusca amarelo. Não era um carro do ano. Mas a alegria de receber a chave, depois do culto, falei, o que é isso aqui? Seu amigo tal, pediu para entregar para você, está aqui, esse carro é seu agora. Irmãos, naquele Fusca, cabia 15 pessoas. Não sei como, mas nós ia. Era muito legal. Um outro dia, tinha um irmão na igreja, a esposa dele foi diagnosticada com câncer. E eu tinha um outro Fusca, um azul. E aí, eu senti profundamente a necessidade de abençoar aquele irmão, porque ele tinha que levar a esposa para o médico. E ele não tinha condições. E eu fiquei naquela luta, se eu der o meu carro, eu vou ficar sem. Na outra semana, dirigindo o culto, era o mês do meu aniversário. O irmão me disse assim, ó, no final do culto eu vou falar com você. Eu falei, tá bom, eu falei, lá vem bucha, né? A gente não pensa assim, né? Só pensa o mal, né? Ele falou assim, ó, esse carro é seu, Deus mandou te dar esse carro. Eu ganhei naquela época era um Uno muito bom. Nossa, foi um orgulho danado. Falei, agora eu tenho 2. Aí na hora eu falei, não, você não tem 2. O outro é para aquele irmão lá. Porque, irmãos, não é a sua situação econômica, é a providência de Deus. Se você tem falta de alguma coisa, é porque você ainda não foi treinado na providência. Deus pode fazer muito. Você pode comer o melhor pão, viver no maior conforto, não na riqueza dos petulantes, mas na dispensação da providência de Deus. Ainda que haja crise econômica, ainda que haja crise imperialista, ainda que haja perseguição, Deus pode colocar o pão na sua mesa, Deus pode dar um cobertor confortável. O que nós precisamos é confiar na providência de Deus.
Orgulhe-se na sua pobreza, não nela mesma, mas o orgulho vem de uma alegria íntima de acreditar que o que define o seu conforto, o pão que você come, não é o teu esforço físico, mas a providência de Deus que abre o céu e traz o maná para cada dia. Não crer que Deus pode trazer o pão é pecado. É possível que você não seja um adúltero. É possível que você não seja um mentiroso. É possível que você não esteja catalogado nos pecados crassos que nós escolhemos, né? Quais são esse ou aquele pecado, ou que nós catalogamos. Mas é possível que você está em estado de pecado porque não crê na providência de Deus. Você e eu somos pecadores quando acreditamos que é o dinheiro que pode comprar. O dinheiro é um meio, mas Deus não está atrelado a meio. Ele é provisor, Ele é aquele que providencia, Ele é aquele que cuida, é aquele que dá generosamente. Portanto, ser pobre é um teste de fé. Porque tem gente que é pobre, mas é mais orgulhoso do que um bilionário. A questão não é o quanto você tem na conta, a questão é de atitude. Porque tem gente que, como diz o ditado popular, come mortadela e arrota outra coisa que eu nem lembro o que é. Caviar, pronto. Não é? Isso é terrível, irmãos. Porque a questão não é se você é pobre, mas tem gente que tem atitude de pessoas arrogantes, não ricas. Por outro lado, tem pessoas extremamente ricas que têm uma atitude humilde. A questão não é o lastro, a questão é o caráter. Por isso que é um teste, é a boa mão de Deus cuidando para você ser gente melhor. Porque eu e você somos tão ruins que o vil metal, como diz o cancioneiro popular, determina o nosso caráter. Nós somos tão ruins que um número virtual na conta faz a gente se relacionar dessa ou daquela maneira. O teste é esse, não é o quanto você tem na conta, não é o seu poder de compra, é a atitude de ser pobre ou rico, é a atitude da arrogância. Por isso Tiago diz, irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Por quê? Isso pode mudar de uma hora para outra. A vida é inédita, a vida ela é uma roda gigante, no sentido de que agora você pode estar em dificuldade financeira, mas isso não determina a ação de Deus. Ser pobre é um teste de fé. Irmão, se você crê em Jesus Cristo, ser pobre não é um abandono social, é uma oportunidade para você defender e crer na providência. Uma pessoa que não tem condições de prover o mínimo, mas quando crê no Senhor, a sua fé é eloquente. A sua atitude de fé, ela é evangelística, que mostra para qualquer pessoa que você não tem condições de, mas tem um Deus que pode fazer aquilo que você não consegue fazer. Você deve se alegrar, porque é a oportunidade que Deus está te dando para depender da providência. É melhor você aceitar esse teste. É isso que o verso 9 quer dizer, e ele está correspondendo com o verso 2. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria. A sua dificuldade é oportunidade para você testemunhar da confiança na providência. Não é um abandono social. Você tem? Não tem. Mas Deus é poderoso para trazer. É atitude. Não é um sentimento triunfalista o que ele está dizendo. Tenha um orgulho. Não é aquele sentimento ufanista, orgulho. Eu sou pobre e Deus vai cuidar de mim. Não é esse sentimento triunfalista que é demonstrado na arrogância de quem fala. Não, não é isso. É um sentimento de dependência de Deus e de uma segurança. Aquela segurança em que, quando o mar está revolto na questão econômica, e pode ser por questões de barbeiragem econômica sua, e muitas vezes é. Aí você coloca a culpa no devorador. Que devorador nada, é você que cuidou mal. Não é culpa do diabo, não. É você que é vítima do marketing. Compra tudo o que vê, sem precisar. E aí você coloca a culpa no diabo. Não é diabo, é você. Não é o espírito maligno, é você. Ah, não, agora eu vou crer no Senhor. Ora aí, pastor.
Não é para orar, entende o que eu quero dizer? Você precisa administrar bem o seu dinheiro. Mas mesmo nesse momento, Deus está te dando um teste, não para saber quem você é, mas para que você descubra como governar melhor. Então, não é orgulhar-se, não é um sentimento triunfalista de você, Deus vai mudar a minha condição social. Não é essa a ideia. É alegria transformadora por estar disposto a suportar os testes socioeconômicos. É uma disposição firme e honesta, o que define a minha alegria pela vida, o que define a minha relação com Deus e com os irmãos, não é o que eu tenho, é a condição e a capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus, de viver em qualquer faixa do extrato social, crendo na providência de Deus. Bom, é claro que o verso 9, nós teríamos material em excesso para nós trabalharmos essa questão, mas aí tem um conselho para o rico. E que aí a gente pensa que deve ter uma vantagem. A nossa mente funciona assim. Nós temos uma estrutura mental que ela trabalha na lógica. Ora, qual que é a lógica? O pobre, ele passa por necessidade. E o rico? Não, o rico está tranquilo. Não é essa lógica aqui. Agora vem o teste do rico. O verso 10. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em humildade. Percebe aqui, trabalhando com o verso anterior, essa ideia de transitoriedade, efemeridade. O que é uma coisa efêmera agora é para depois deixar de ser. Percebe? Então, não há uma segurança. Bilionários quebraram. Um pobre se tornou rico. E isso não é a questão. Mas também você tem um convite, ou um chamado ao rico se tornar o quê? Orgulhoso. Lembre-se que o orgulho aqui não é um orgulho triunfalista, é o orgulho da satisfação. O rico também deve sentir alegria pelo privilégio, assim como a pobreza é um privilégio para depender da providência de Deus, a riqueza, ela é um privilégio de receber de Deus uma quantia generosa de dinheiro. E aí também é um teste. E aqui muitos naufragam na fé, porque acha que pode gerir a vida de uma forma que pode prever todas as coisas. Mas aqui também é um teste. O rico deve se orgulhar, se alegrar, porque Deus deu alegria de você contribuir e de você aproveitar daquele momento de prosperidade. Ou seja, Deus enche as mãos de alguns para administrar com sabedoria a ponto de cair, de transbordar, para que outros também tenham prosperidade. Eu conheço um pastor que não importa o que ele faça, ele nunca fica em crise econômica. Nunca. A vida é inédita, né? Daqui para lá eu não sei. Mas hoje, graças a Deus, por sabedoria, dedicação, graça de Deus, tem um lastro importante. Mas eu já vi e acompanhei quando era bem menininho. Quantas vezes acabava um culto numa congregação, ele via a igreja sendo construída, ele assinava o documento do carro e falava assim, ó, esse carro é para a igreja. No outro dia, irmãos, alguém ligava de algum lugar desse Brasil e dizia assim, ó, Deus me disse para te dar esse carro, vem buscar em tal lugar. Quantas vezes eu vi esse irmão colocar a mão no bolso e falar assim, ó, tô aqui, ó, e ir embora a pé, porque não tinha dinheiro. Por quê? Ele não estava amarrado, não estava preso nos bens. A questão econômica é só um momento de administração e depender do Senhor. A riqueza também é um teste, para demonstrar onde está o seu coração. O rico, aquele que Deus deu muito, ele enche a mão para que transborde, para que o outro também participe da sua riqueza. É claro que com sabedoria. A riqueza, ela pode parecer, aliás, ela é o meio, né? Do momento, ela pode desaparecer, mas quando Deus traz a semente, a ideia da semente, e Paulo ensina isso em Coríntios, porque a semente, ela tem que ser semeada, e quando você semeia uma semente, ela produz muito mais. Dinheiro é semente, dinheiro é meio, e quanto mais você semeia no campo da obra, do reino de Deus, e reino, não estou dizendo aqui na questão só da igreja, reino é tudo aquilo, ou tudo que couber, alinhado da vontade do Senhor. Quando você semeia uma semente, ela produz, porque quem rega com graça é o Espírito de Deus, é a Trindade, ela faz prosperar. Semente é meio, dinheiro é semente, é meio.
ela pode acabar também com a enfermidade, com a traição, com a perseguição, mas tanto um estado como o outro, nós devemos nos orgulhar, porque o mandamento é esse, ó, o pobre se orgulhe, mas o rico também. O irmão pobre, e aí aqui vai uma outra orientação, que o Tiago, nas entrelinhas, o irmão pobre não deve confundir o rico como um ímpio opressor, que confia no seu laço financeiro. Vamos ser sinceros, nós fomos num país como o nosso, no Brasil, que parece que ser rico é pecado. Parece que, para nós, essa formação que nós temos, a ideia de que é rico, ele é um opressor. É rico, roubou. É rico, conseguiu por meios ilícitos. Não é verdade, irmãos. Na verdade, muitas vezes, é uma inveja velada porque o outro tem mais do que nós. Isso está entranhado na nossa cultura, que todo aquele que tem um pouquinho mais de condição, parece que ele fez alguma coisa para ganhar dinheiro de forma ilícita. Irmãos, isso é uma inveja velada. Algumas pessoas, elas vivem economicamente bem mais sucedidas porque é graça de Deus, tem generosidade, tem graça, e Deus colocou na mão dela porque ela tem capacidade de administrar. Não coloca na minha e na tua porque nós talvez nos perderíamos. Então, todo rico não quer dizer, ou aquele que tem rico, principalmente o irmão, não significa que ele é um mau caráter, que ele é um ímpio opressor. Mas também o rico não deve agir com impiedade com o seu dinheiro. É um teste. Ele precisa agir debaixo da graça. E eu ouso dizer, na minha opinião, como diz Paulo, agora digo eu, não o Senhor, que é mais difícil ser rico do que ser pobre. A demanda de um rico para administrar os bens é muito maior do que a demanda de um pobre. E Provérbios diz isso. Quando você tem muito dinheiro, tem mais gente para cuidar. Quando você tem pouco, é só você mesmo. Não é mais fácil. Em tese também, né? Mas a riqueza, ela traz demanda. É possível que, se alguém entregar um cheque em branco para você preencher, você vê a minha antiguidade, né? Certidão de nascimento, cheque. Quem que usa cheque hoje em dia, né? Mas enfim, né? Se você tiver um laço de dinheiro a escolher, é possível que você acabe com sua vida, com a vida do outro. É por isso que aquela ideia também de que aquelas orações, né, que o pessoal fazem por aí, é de que Deus vai me colocar como um cargo de presidência numa empresa. Se você for presidente de uma empresa sem preparo, você vai acabar com a empresa, vai colocar famílias em xeque. Se você não tem competência, vá adquirir para você gerir um lugar, ou uma demanda. Se você for colocado para administrar um bem que você não tem condições, você acaba com o dinheiro e muitas pessoas sofrem. É por isso que precisamos do quê? Amadurecer. Talvez o momento de dificuldade que você está vivendo é um amadurecimento. E quem sabe Deus vai encher as suas mãos. Então o rico, ele deve compreender que ele é mordomo dos bens do Senhor. Os filhos não são seus. A riqueza não é sua. A vida que você acha que é sua, não é sua. Você é mordomo. A doutrina da mordomia, o que é ser mordomo? Cuidar de algo que lhe foi confiado que não é seu. Portanto, você não pode fazer o que você quer com o seu tempo. Você não pode fazer o que você quer com suas habilidades. Você não pode fazer o que você quer com o seu dinheiro. Não é seu. Existe um Senhor. E é Ele que entregou o que você tem para você administrar. Lembra? Servo ou mordomo bom e fiel. Vá para um lado ou vá para o outro. Porque o que você tem não é seu. Por isso, o rico deve compreender que é mordomo dos bens do Senhor. Ele não deve esbanjar seus recursos financeiros em entretenimento carnal. E aí, irmãos, não significa que o irmão que tem um pouquinho mais de posse não possa fazer as viagens. Isso não é entretenimento carnal. Não confunda. O irmão tem todo o direito de sair com a família. Não é isso que estamos falando aqui. A ideia é de que nunca tem para contribuir. O dinheiro que ele tem é só para desfrute da carnalidade. Então, o entretenimento que você financia com o seu dinheiro diz também muito do seu caráter em relação a usufruto daquilo que é de Deus. Alguns que têm esse lastro financeiro, eles nunca estão dispostos a financiar o reino de Deus. Nunca cai uma moeda no gasofilácio. Lembra da oferta da viúva pobre? Não é a questão da quantidade, é da atitude.
Então, quando você não financia, quando você não participa, quando o seu dinheiro é apenas para usufruto de esbanjamento ou entretenimento carnal, você não entendeu porque que Deus te deu um lastro financeiro. Quantos missionários poderiam estar comendo 2 refeições por dia? Quanto a obra de Deus poderia ter avançado se você contribuísse? É por isso que alguns sistemas políticos e econômicos não são adequados ao cristianismo. Nem esse é o nosso assunto, mas vale a pena pautar, porque em alguns lugares, quando se castra a capacidade da pessoa ser mais rica, também o crente não financia a obra de Deus. Então, um sistema democrático, político, econômico, que te impulsiona, que te incentiva a crescer, é um sistema político que financia o reino de Deus. Então, irmãos, quanto mais dinheiro você tiver, melhor para o reino de Deus. Não que Deus precise, mas que você vai investir mais também. Percebe? Então, a questão política, ela também é importante para nós aqui. Então, o rico, ele deve valorizar em todas as ocasiões que Deus também está moldando o seu caráter. Quando a gente tem um pouquinho, a gente tem certa facilidade de dar ou de ofertar. Não é assim? Mas quando a gente começa a ganhar mais, fala assim, já é muito. A gente não diz, mas está no subconsciente. Você é assim. Eu tenho certeza, porque eu também sou. Você é igual a mim. Você é assim. Uma certa quantia, a gente fala assim, não, isso aqui eu dou para a honra e glória do Senhor. A gente até franze o rosto, aleluia, viu como eu sou? Mas começa a ganhar um pouquinho mais, sabe o que é? 10% disso daqui já é muito. Eu não quero saber se dá 10% ou 1%. Essa é uma questão intrínseca, particular. A questão é que isso determina o seu caráter. Um tanto nós temos disposição e nos vangloriamos. Eu sou dizimista, eu contribuo. E você? Mas passamos de um extrato para o outro, a gente já começa a falar, sabe o que é? Acho que é muito, né? A questão não é a quantidade, é a atitude. A questão não é o número que você vai dar, é a questão de como você se relaciona. A questão é de inclinação, de disposição. Os ricos devem valorizar essas ocasiões, porque elas também moldam o caráter por meio do sofrimento. Porque sofrimento aqui quer dizer que não importa o tanto de dinheiro que você tem, o seu dinheiro não pode comprar tudo. Foi o caso que eu disse da pessoa que quer um lugar para o filho estudar, e o lastro econômico dessa pessoa é assim, estratosférico. Mas não consegue. Não adianta o dinheiro. A questão é que você deve valorizar, que você tem condições, você tem capital para isso. Foi Deus que fez isso. Ser rico também é um teste de fé. O rico precisa depender da sabedoria divina para não se tornar um esbanjador, um idólatra que zomba dos pobres. Não é? Esse também é um teste. A questão é de caráter. A questão é de relação com o dinheiro. Pode surgir uma perseguição como surgiu. E Deus pode ter dado uma condição privilegiada. A questão é como você se relaciona com isso. A condição social é naturalmente inconstante. Você pode estar aqui ou aqui. Você transita. A questão não é essa transição, essa instabilidade. É a questão de fé. Como é que você se relaciona com uma coisa. Por isso que Tiago ele está nos exortando aqui a pedir sabedoria a Deus. Não o pobre, mas o rico e o pobre. Em qualquer momento. E aí o verso 11, caminhando para o final, e aqui só tem um exemplo, a gente vai parando por aqui. O texto diz assim, ó. O sol se levanta, pois o sol se levanta, traz a flor do campo. Verso 11. Pois o sol se levanta, o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Mostra a instabilidade. Assim como o sol se levanta, o calor do sol faz murchar aquela florzinha. É isso que Deus está dizendo. Se você acha que está brilhando pelo número que você tem na conta, daqui a pouco murcha. A questão é de administração. Lembra daquela parábola que Jesus conta em relação ao homem que construiu muitos celeiros? E ele
viveu para aquilo. O texto, ele diz assim em tese, né? Resumindo, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando nós olhamos esse texto, de uma forma superficial, a gente acha que está falando de perder a eternidade. No sentido de que, tá vendo? É só o pobre que vai para o céu. Alguma coisa dando uma forçadinha no texto. Mas está embutido na nossa mente. Mas essa ideia de ganhar o mundo inteiro e perder a alma, ela tem muito mais a ver, na parábola, em qualquer outro lugar ali, no sentido de, o que adianta você trabalhar só para aumentar os bens e nunca desfrutar do que ganhou? O que é perder a alma? É viver em função do mamon. O que é perder a alma? É nunca aproveitar dos bens que Deus te dá. Perder a alma é viver em função do acúmulo. Existem muitas pessoas, e são crentes fiéis, que têm propriedades. Mas como diz Provérbios, quem desfruta da propriedade são os servos, os trabalhadores. E ele não tem tempo, porque só está pensando em trabalhar para conseguir mais. Que lógica demoníaca é essa? Quando é que você senta para desfrutar do dinheiro que você ganha? Quando é que você vai tomar um bom sorvete barato com os colegas, com os filhos, com os irmãos? Quando é que você vai tomar um tempo para desfrutar da comunhão? É possível que você está perdendo a alma, não no sentido de ir para o inferno, mas está perdendo a oportunidade que Deus te deu para gastar bem na alegria, inclusive a sua, do dinheiro que você tem. Quando você vive em função apenas de acumular bens, você está perdendo a sua alma, ou seja, perdendo a possibilidade de financiar coisas boas para a glória do Senhor. Portanto, se você tem condições, coma da melhor comida, vista da melhor roupa, faça a melhor viagem. Para a glória do Senhor não é pecado, você tem que desfrutar. Por isso que tem que ter sabedoria para não desfrutar de maneira lícita, em detrimento do esbanjar da carnalidade. Caminhando para o final aqui, eu tenho algumas conclusões e eu vou citar uma ou duas aqui para não tomar muito tempo dos irmãos. Primeiro, conclusão aqui. O valor da pessoa humana não depende do seu sucesso financeiro. Então, irmãos, com todo respeito, eu e você, por que a gente trata algumas pessoas melhores e outras por conta da questão financeira? A gente está deixando de ser hipócrita. A gente trata as pessoas de acordo com as vestimentas delas. Isso o Tiago vai tratar no capítulo 5 daqui a pouco. Sabe o que é isso? Interesse, egoísta. O Tiago, mais tarde, a gente vai ver que alguns assim, ele vai falar, senta você aqui, você não, você vai para lá. Então, o valor da pessoa humana não depende do sucesso financeiro. A dignidade humana não é medida de acordo com os cifrões do lastro financeiro. Não é correto avaliar em termos de renúncia ao mundo ou em quantidade de bens adquiridos. O que eu quero dizer com isso aqui? Algumas pessoas, porque não têm condição econômica, elas assim, eu estou renunciando ao mundo. É mentira. Mentira. Não está renunciando ao mundo, não. É por conta de um acidente. Você, não, eu não sou inimigo da riqueza. É mentira. Aproveitar com alegria. Ser pobre, a desculpa não, eu estou renunciando ao mundo. Mas também há muitos que perdem a vida e tratam mal as pessoas porque ele só está interessado nos bens adquirindo. A pessoa humana não deve ser medida, tratada pelo número que ela tem na conta, pelo que ela ganha, pelo momento que ela está passando. A dignidade humana está muito além. O tema financeiro, ele gera uma batalha dupla entre nós. Qual é? Tanto o ascetismo monástico, o que é isso? Você fala assim, não, eu fiz voto de pobreza. Não é isso não, irmãos. A pobreza, no sentido econômico, ela não diz respeito ao tanto de espiritualidade. Não é isso. Você pode ser altamente espiritual sendo pobre e altamente espiritual sendo rico. Ela não é uma questão de ascetismo, eu vou ver a vida monástica, ou uma questão de emergente capitalismo. Não é isso. Você pode ir de um lado para o outro, mas a atitude de graça, de humildade, de relacionamento correto, de humildade, define o caráter daquele que segue a Jesus, define o caráter da relação e o financiamento das obras do reino. O tema financeiro, ele gera essas duas batalhas. De um lado, alguns acham que vão conseguir a salvação porque são pobres. Isso é obra,
E por outro lado, alguns acham que vão conseguir a salvação porque financia. Nenhuma coisa nem outra está correta. A salvação é pela graça. Não é mérito da pobreza nem da riqueza. É mérito de Jesus. Os pobres não devem ganhar dinheiro, mérito por conta da sua pobreza. E os ricos não devem ganhar mérito porque contribuem generosamente. Não é o tanto que você contribui, é a disposição. Para terminar, nós precisamos desespiritualizar a pobreza e a riqueza. Ambas são condições econômicas pertinentes à vida, condições que devem ser vividas na dependência de Deus. O rico depende de Deus para usar bem o seu dinheiro, e o pobre depende de Deus na providência. De um jeito ou de outro é providência. O Lutero, ele lutou contra aquilo que identificou como as duas faces de Mamon, porque o rico também e o pobre também é escravo de Mamon. A fuga do pobre, não quero dinheiro, porque não consegue e por isso diz que foge. Mas também o impulso ganancioso, as duas faces de Mamon. Assim, não devemos aceitar o dinheiro como o senhor da nossa vida, mas considerá-lo como o dom de Deus para servir ao próximo, edificar a comunidade e viver bem com a família. Use da melhor forma o seu dinheiro, mas se ele faltar, não é isso que tira do jogo da vida, pois quem conduz a vida é o Senhor. O que define a tua alegria e o desfrute da vida não é o tamanho da sua moeda, é a dependência da graça do Senhor. Por isso, os pobres, orgulhem-se no Senhor, que Ele é provedor, e os ricos, orgulhem-se também, que Ele encheu as suas mãos para repartir, desfrutar com sabedoria. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, por nos levar ao conhecimento de que a nossa vida não é pautada pelos bens que temos. Que embora tenhamos condição, Pai, de ter um carro melhor, uma casa melhor, tudo isso é pertinente, deve louvar ao Senhor. Mas o que nós queremos louvar com orgulho é que nós dependemos do Senhor. Ainda que haja provação, que haja dificuldade, o Senhor é que conduz nossas vidas, Pai. Dá sabedoria para aqueles que estão passando por dificuldade econômica, mas também dá sabedoria para aqueles que estão passando por um momento de muita prosperidade. Tanto um quanto o outro não pode ser abandonado ao seu próprio desejo. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ter ou não ter, para a glória do Senhor. Que possamos nos alegrar, Pai, independente da questão financeira, para a glória do seu nome. Nós oramos agradecidos pela tua palavra e o fazemos em nome de Jesus. Amém.